Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu vou gravar esse vídeo aqui fazendo uma explicação daquilo que nós já estudamos, tivemos tempo para ver nas nossas aulas iniciais, bem como também as atividades que têm sido postadas. Eu vou fazer uma revisão geral aqui, espero que possa ajudar vocês uma melhor compreensão do que é sociologia, qual é o seu papel, o que ela estuda e qual a relação dela com o nosso cotidiano. Eu quero começar lá dos primórdios mesmo. O que é a sociologia? Então, a sociologia é uma ciência. Eu tenho batido nessa tecla com vocês. A sociologia é uma ciência. Qual a sua finalidade? É uma ciência que explica a vida em sociedade. Ela também tem como finalidade explicar as relações entre o indivíduo e a sociedade, bem como as relações entre a sociedade e o Estado. Nós somos cidadãos dotados de cidadania, então nós relacionamos não só com as pessoas, mas relacionamos também com o Estado, que é um poder constituído, na verdade é que rege as nossas vidas, que direciona as nossas vidas. Então nós nos comportamos de acordo com aquilo que é determinado pelas leis. Ela nasceu de uma mudança radical da sociedade, fruto de duas revoluções. Eu bati nessa tecla bem forte com vocês. Ora, grave bem isso. A importância da Revolução Francesa e a importância da Revolução Industrial. A Revolução Francesa nas questões sociais, nessas relações sociais, nessas conquistas sociais. E a Revolução Industrial na questão comercial, de como isso implicou na relação de trabalho e quais as transformações que ela produziu e produz até hoje. Então, remontando às nossas primeiras aulas, eu disse para vocês que a sociologia é uma ciência nova. Ela é fruto de uma busca de alguns pensadores para explicar o social. Nós tínhamos várias ciências constituídas, então desde o iluminismo, o surgimento da ciência e bem como também essas transformações que ocorreram no desenvolvimento científico, várias ciências tomaram forma, menos uma que desse conta de explicar o social. Por isso eu disse para vocês, olha, ela é fruto de uma transformação radical da sociedade. Nós tínhamos uma sociedade até a Idade Média, que era uma sociedade voltada para o rural, que tinha um modelo de subsistência rural. A partir das transformações, do surgimento da sociedade moderna, nós então temos uma nova relação, uma sociedade agora voltada para a produção em massa, voltada para problemas sociais que não existiam e também para o desenvolvimento do capitalismo. Quando nós nos reportamos lá em 1200, Aristóteles já dizia que o homem é um animal social. Então, Aristóteles ele fundamenta a tese de que o homem é um animal social, dizendo que a união entre os homens é natural, porque o homem é um ser naturalmente carente, que necessita de coisas e de outras pessoas para alcançar a sua plenitude. Ou seja, ele sozinho não interage corretamente com o contexto. Então, no primeiro período da Idade Média, o que permeava era o pensamento do homem em relação a essa dicotomia, o teocentrismo e o antropocentrismo. Ou seja, você tem até aí abaixo da Idade Média o império da religião, onde tudo se explicava pela teologia. Então, a partir da Alta Idade Média, você já vê esse confronto aí entre o teocentrismo e o antropocentrismo, ou seja, Deus ou homem, quem na verdade é o centro do universo. Então começa esse debate aí
a partir de pensadores como Aristóteles, como Rousseau, como outros, que vem trabalhando aí essa questão do antropocentrismo. Então, o século XVIII marca consideráveis transformações na relação do indivíduo e do Estado, fazendo o homem analisar a sociedade por outro prisma, um novo objeto de estudo. Essa situação foi gerada pelas revoluções que eu já mencionei, industrial e a Revolução Francesa. Mas vamos tomar um pouco de tempo aqui também com essa questão da Revolução Industrial. Eu não trabalhei muito com vocês a respeito, só fiz algumas citações, porque vocês já veem isso na história. Então, a Revolução Industrial teve início no século XVIII, na Inglaterra, com a mecanização dos sistemas de produção. Então, você tinha um homem que era rural, que produzia o seu sustento, tirava o seu sustento da terra, passa agora a viver em grandes centros, nos centros urbanos, e a produção agora é mecanizada. Então, todo o sistema de produção agora ele passa pela mecanização. Então, a mão de obra da indústria era formada por ex-camponeses, ou seja, o indivíduo que foi expulso de suas terras agora estão nos grandes centros e tem que vender a sua mão de obra, prestar serviço para essas novas indústrias. Ou seja, homens e mulheres que deixavam o meio rural para trabalhar na cidade, no meio urbano. E, consequentemente, isso trouxe uma série de consequências. Consequência na questão comercial, consequências nas questões religiosas, consequências na questão familiar, uma série de coisas. Então, essa migração do meio rural para o meio urbano gerou uma profunda mudança nas relações sociais. E até então nós não tínhamos uma ciência que desse conta de explicar essas coisas. A outra revolução importantíssima é a Revolução Francesa. Mas o que é essa Revolução Francesa? Durante a Revolução Francesa, surgem filósofos chamados de iluministas, que objetivavam transformar a sociedade, como também demonstrar a irracionalidade e as injustiças de algumas instituições, pregando a liberdade e a igualdade de indivíduos. Isso foi importantíssimo. Então, até hoje, nós temos herança dessa Revolução Francesa, até mesmo na nossa Constituição. Então, essa ideia de liberdade, de igualdade, de direitos sociais é uma conquista que vem lá da Revolução Francesa. E esse cenário leva à constituição de um estudo científico da sociedade. Então, a Revolução Francesa instituiu um movimento chamado Física Social, criado pelo positivista Auguste Comte, que é pai da sociologia. Eu disse para vocês que Comte, ele não deu à sociologia esse status de ciência. Quem fez isso foi Durkheim, que a gente vai ver mais à frente. Mas Comte foi quem primeiro pensou essa questão do social. Ele criou a chamada física social e, a partir dele, então, outros pensadores puderam entender melhor essa necessidade de constituir uma ciência que desse conta de explicar esse contexto, principalmente essas grandes transformações que mudaram o comportamento do ser humano. Então, assim como Comte, Émile Durkheim tornou-se um grande teórico dessa nova ciência, a sociologia. Foi ele que criou o objeto de estudo para a sociologia, que nós já trabalhamos com a parte social, ele que também deu a ela esse status de ciência, e ele criou também um método investigativo para essa disciplina. Então, um grande esforço dos positivistas foi feito para emancipar a sociologia e entendê-la como uma disciplina científica. Por isso que eu tenho batido nessa tecla, não perca essa referência, de entender a sociologia como uma ciência, o porquê de ela analisar determinados fatos da mesma forma como qualquer outra ciência. Então, foi dentro desse contexto que surgiu a sociologia, ciência que, mesmo antes de ser considerada como tal, estimulou a reflexão da sociedade moderna, colocando como objeto de estudo a própria sociedade, tendo como principais articuladores tanto Comte no passado como Durkheim e outros. Nós também abordamos essa questão das relações entre o indivíduo e a sociedade. Então, o homem nasce livre, a sociedade em que ele vive é o que transforma. Essa frase é de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau
ele, na sua tese, defende essa ideia de que o homem nasce livre. Nas relações sociais é que ele então é moldado. A sociedade em que ele vive é que o transforma. Então a sociedade é a convivência permanente entre os seres humanos. Então alguns colegas têm me perguntado qual é essa diferença de sociedade, comunidade, essas coisas assim. Então nós vamos trabalhar isso nessa aula para que vocês possam entender bem. A sociedade é a convivência permanente entre os seres humanos. Dela resultam não só os modos de organizar as relações humanas, como também os modos de pensar, agir, viver, sentir e divertir-se. Eu disse para vocês que o objeto de estudo da sociedade para Durkheim é o fato social. E como o fato social se define? Na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de viver, sentir e vestir-se dos indivíduos. Então, os indivíduos, conforme suas vivências, são integrantes e constituintes da sociedade, modelando-a e modelando-se ao relacionar-se uns com os outros, pois essa interação dinâmica e mútua entre os indivíduos não é a mesma entre todas as sociedades. Então, por isso que não existe uma sociedade humana, mas existem sociedades. Sociedade capitalista, sociedade industriais, sociedade primitiva e por aí vai. Cada sociedade, em cada momento histórico, tem modos e ritmos próprios que determinam formas também particulares de configuração e de inter-relação entre indivíduo e sociedade, ou seja, como ela se organiza, se configura e como essas relações, como se dá essas relações entre o indivíduo e a sociedade. Não é a mesma coisa em todas as sociedades. Cada cultura tem o seu modo particular. Um fator expressivo que leva uma sociedade a ter suas características peculiares é a cultura nela inserida. Então, isso é muito importante. Cada sociedade tem a sua cultura. Nós estudamos já o etnocentrismo, o multiculturalismo, o que é a cultura. Nós vamos trabalhar isso aqui agora, mas vocês já têm essa noção de que a cultura é que determina a sociedade. A sociedade brasileira, por exemplo, é uma sociedade multifacetária, em virtude do histórico da nossa colonização. Vocês sabem muito bem que nós somos formados principalmente de 3 tipos de povos diferentes. O povo branco, europeu, o povo africano e o nativo aqui, que é o índio, que já viviam aqui nas nossas terras. Então, com o passar do tempo, outros povos também migraram para o nosso país e isso deu uma grande contribuição para esse multiculturalismo no qual nós estamos inseridos. Então, a nossa cultura ela é rica, muito diversificada. Então, a cultura, no que tange aos valores e visões de mundo, é fundamental para a nossa constituição enquanto indivíduos, pois limitar-se à sua própria cultura, desconhecendo ou depreciando as demais culturas existentes, de povos ou grupos dos quais não fazemos parte, pode nos levar a uma visão estreita das dimensões da vida humana, aquilo que eu falei para vocês, né? Quando nós trabalhamos o etnocentrismo. Uma pessoa etnocêntrica, ele acha que a sua cultura é a única boa, é a única que presta. O etnocentrismo, o que é isso? É uma visão de mundo, ou é uma visão que toma a cultura do outro como algo menor, sem valor, errado, primitivo. A visão etnocêntrica desconsidera a lógica de funcionamento de outras culturas, a herança cultural que recebemos de nossos pais, antepassados, escola e do meio em que vivemos, contribui para a nossa compreensão de mundo, pois nos condiciona ao mesmo tempo em que nos educa. Eu passei para vocês essa questão a respeito do que é etnocentrismo. E naquela ocasião eu disse para vocês que é uma avaliação pautada em juízo de valor daquilo que é considerado diferente. Por exemplo, enquanto alguns animais, como escorpiões e cães, não fazem parte da cultura alimentar do brasileiro, em outros países asiáticos esses animais são preparados como alimentos, sendo vendidos na rua da mesma forma que aqui se vende o alface, o tomate, a pipoca e outras coisas, né?
Nós trabalhamos também a questão do relativismo cultural. Então, veja bem, o etnocentrismo não aceita ou desconsidera as outras culturas, tem que ficar bem claro. O relativismo cultural, ao contrário, aceita e compreende as diferenças culturais. Então, quando você discute etnocentrismo, ele é contrário. Ele não aceita, desconsidera as outras culturas, acha que a sua é superior. O relativismo aceita, compreende, sabe conviver com essas diferenças culturais. Eu quero também fazer uma explanação a respeito de comunidade e cidadania, para que vocês possam compreender e desenvolver bem os exercícios que nós temos postados aí na plataforma. Comunidade é um sentimento de solidariedade entre membros, é um grupo mais pequeno, fechado. Cidadania, parte de um cidadão dotado de direito. Então, para ser um cidadão, basta viver em sociedade? Não. Ele precisa ser dotado dos seus direitos. Aqui que nós falamos, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. Comunidade, a proximidade física entre as pessoas que a vida em comunidade proporciona, permite vínculos mais significativos entre elas e, portanto, um sentimento de solidariedade. As comunidades se estabelecem pela associação entre seus membros, portanto, quando descrevemos comunidade humana, estamos falando de um tipo de sociedade. Para identificar, descrever e analisar uma comunidade, é preciso estar diante de grupos sociais unidos por laços afetivos, ou seja, aquilo que une. A proximidade física entre as pessoas que a vida em pequenas comunidades proporciona, permite vínculos mais afetivos entre elas e, portanto, um maior sentimento de solidariedade. Por exemplo, a comunidade religiosa, né? A gente tem isso muito, a comunidade de bairro, por aí vai. E hoje, bem comum, nós não trabalhamos, mas temos também as chamadas comunidades virtuais, né? Que é uma questão moderna agora. A gente, se tiver tempo, vamos estar trabalhando também ainda nas nossas aulas. A cultura do individualismo. Então, as turmas aí do terceiro ano têm trabalhado esse tema com vocês. A sociologia contemporânea atualizou certos conceitos de comunidade e sociedade, de acordo com as novas relações sociais que vêm se estabelecendo entre os indivíduos. Então, um novo tipo de vida que se baseia em relações sociais acentuadamente indiretas, são os chamados singles. É uma sigla inglesa que significa pessoas que preferem viver sozinhos. Então, no Brasil, há mais ou menos uns 5 milhões de pessoas que vivem sozinhos em seus domicílios, né? Cidadania. Isso, os segundos anos têm estudado muito ainda, né? A sociedade contemporânea tem algumas características que atuam no sentido de desagregar valores cultivados não só em algumas comunidades, solidariedade, vida familiar, igualdade de oportunidade, participação política, etc., mas também na própria sociedade societária, até meados do século XX. No interior da própria sociedade societária moderna, existem forças que se opõem fortemente a essas tendências desagregadoras. Isso acontece porque todas as sociedades pós-industriais são consideradas democráticas, que se caracterizam pelo respeito aos direitos humanos, pelo império da lei. Todos são iguais perante a lei e ninguém está acima da lei. Pela pluralidade de partido político, pelo voto livre universal e pela alternância de poder. Mas tem algumas particularidades nas ciências sociais que é interessante a respeito desse conceito de cidadania. Por exemplo, a sociologia compreende a cidadania a partir de 2 pilares principais. De um lado, ela é entendida como a participação dos cidadãos na vida social e política. De outro lado, a cidadania expressa, por meio de exercício, seus direitos. Ou melhor, do direito do cidadão de ter direitos. Aquilo que nós abordamos em sala de aula ainda.
os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Então, toda a participação quanto ao exercício de direitos não são possíveis sem uma contrapartida, também aquilo que nós chamamos de deveres. É o caso do voto. Se você tem o direito a votar, você deve votar, que pode ser compreendido tanto como um direito político, como também um dever de participar na escolha dos governantes, e assim exercer a sua cidadania. Então, nós trabalhamos essa questão desses 3 direitos. Direitos civis. Que são esses direitos civis? Relativo ao homem enquanto indivíduo. Reconhece a sua autonomia frente ao Estado e aos demais membros da sociedade. Direitos políticos. Diz respeito à participação do cidadão no processo político decisório do Estado. E os direitos sociais tomam as pessoas como seres sociais que, portanto, necessitam de garantias materiais mínimas, como a saúde, como a educação, o emprego, a aposentadoria, segurança e etc. Os grupos sociais. Nós vimos comunidade, vimos sociedade, agora eu quero dar uma pincelada a respeito dessa questão dos grupos sociais. A própria natureza humana exige que os homens se agrupem. A vida em sociedade é condição necessária à sobrevivência da espécie humana. Então, os grupos sociais, o que são esses grupos? São aqueles que, devido aos contatos sociais mais duradouros, resulta em formas mais estáveis de integração social. Então, nos grupos sociais há normas, hábitos e costumes próprios, divisão de funções e posições sociais definidas. Como exemplo, nós temos a família, a escola, a igreja, o clube, o Estado. São grupos sociais. Os agrupamentos sociais. Cada grupo social é a reunião de 2 ou mais pessoas associadas pela interação e por isso capaz de ação conjunta, visando atingir um objetivo comum. O indivíduo, ao longo da sua vida, participa de vários grupos sociais. Os principais são o primitivo, que é a família, depois a sua vizinhança, a sua escola, depois o grupo religioso, depois as interações aí nas associações, o exercício da sua função na empresa e a participação política, no grupo político. Outro assunto que nós trabalhamos também é a questão da estratificação e a mobilidade social. O que é essa estratificação social? Ora, a estratificação social indica a existência de diferenças. Então, nós temos uma sociedade, eu disse para vocês que quando nós furamos um buraco, nós vamos vendo tipos de solos diferentes, porque o solo ele é estratificado. Então, você tem um solo de uma cor, outro de outro, outro de outro, outro de outro. A sociedade é a mesma coisa. Então, a estratificação social indica a existência de camadas sociais, de diferenças, de desigualdade entre as pessoas numa determinada sociedade. Ela indica a existência de grupos de pessoas que ocupam posições diferentes. E isso se deve à questão econômica, também à questão política e à questão profissional. A questão econômica, baseada em impostos de bens materiais, fazendo com que haja pessoas ricas e outras pobres. E aquilo que nós chamamos de intermediários. Estratificação política, baseada na situação de mando na sociedade, grupos que têm e grupos que não têm poder. E a estratificação profissional, baseada nos diferentes graus de importância atribuído a cada profissional pela sociedade. Por exemplo, em nossa sociedade, valorizamos mais a profissão do médico do que a profissão do pedreiro. Isso é muito evidente. Mobilidade social. Ora, mobilidade social é a mudança de uma posição social de uma pessoa num determinado sistema de estratificação social. Esse é a grande virtude
de um regime democrático. Por exemplo, o nosso sistema é democrático. Então, isso significa que nós podemos passar de um estrato social para outro estrato social. Se você estuda hoje, adquire um grau de conhecimento, adquire uma boa profissão, você pode mudar o seu status social. Ou se você ganha na loteria e fica rico do dia para a noite, você também muda o seu posicionamento dentro das estruturas sociais. Quando as mudanças de posição social ocorrem no sentido de subir ou descer na hierarquia social, estamos diante da mobilidade social vertical. Ascendente, quando a pessoa melhora a sua posição no sistema de estratificação social, passando a integrar um grupo superior a de seu grupo. Descendente, quando a pessoa piora de posição no sistema de estratificação social, passando a integrar um grupo de situação inferior. Por exemplo, essa pandemia vai criar uma mobilidade descendente. Muitas pessoas que já estavam com uma situação bem estável perderam seu poder aquisitivo e caíram no sistema de estratificação. Estratificação e mobilidade social. Então, nós temos as castas sociais, eu não vou entrar nesse livro, nós não trabalhamos isso em livro. As classes sociais. O que são classes sociais? Podemos dividir a sociedade capitalista em dois grupos, segundo a sua situação em relação aos elementos de produção. Proprietários são os donos do meio de produção, terras, indústria, as grandes empresas, os proprietários, que nós chamamos de burgueses. Não proprietários são as pessoas que têm apenas a sua profissão, vendem a sua força de trabalho. Nós chamamos de burguesia e proletariado. Como vemos, as relações de produção dão origem às camadas sociais diferentes. A essas camadas, que se diferem pelo lugar que ocupam na produção do bem, damos o nome de classes sociais. Na sociedade capitalista, existem basicamente duas classes sociais: a burguesia, proprietária dos meios de produção, e o proletariado, que são aqueles que vendem a sua força de trabalho, ou a sua mão de obra. Pode fechar.